Intensidade é percentual de 1 RM. Não importa o que você acha, não importa a fórmula da física. É a forma de quantificar, né? É a métrica básica. A métrica básica. E o esforço é subjetivo, porque a intensidade é carga, o resto é bullshit. Desde 2019. Legal, essa consistência é a chave, né? Eu também digo isso no meu para as pessoas que me seguem, que eu criei a Horsepower em 2013 e desde que eu criei ela, nunca ficou um dia sem postar. É todos os dias, né? Essa consistência que faz a coisa dar certo, né? Faz você, uma hora ou outra, engrenar no trabalho. Sim. E você tem feito isso criando conteúdo que agrega valor, né? Isso também é uma coisa diferente. Então, uma coisa é a pessoa ficar postando meme, fofoca, picuinha, besteira. Outra coisa é você estudar e se esforçar para que aquele conteúdo agregue na vida das pessoas, né? E que você, com muita inteligência, soube fazer isso não só para agregar na vida delas, mas também trazer o retorno que agregasse na sua, né? Sim. Puxar para sua consultoria. E quando que foi essa virada de chave que você viu que online você ia ter um grande espaço no mercado? Como que você visualizou e posicionou o seu trabalho até você chegar hoje a ser uma grande referência? Cara, tipo, foi meio que natural, assim. Eu fiz até... recentemente fizeram um post sobre descansos mais longos entre as séries, que é uma coisa que eu sempre defendo. E daí um cara comentou assim, esse pessoal vive no mundo da lua, nunca deram uma aula de personal, quero ver colocar um aluno que nem gosta para treinar, que fazer um treino que não é dinâmico e colocar ele para fazer um descanso mais longo. E daí eu tirei print, recortei bonitinho para não aparecer o rosto da pessoa, porque nem o nome, porque eu não queria realmente, não era a intenção ter uma briga direta com ela, mas utilizar o contexto desse comentário para passar uma mensagem no meu history, que era assim, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês, eu de fato nunca dei personal na minha vida, porque lá em 2013, 2014, quando caras como eu, o Adam, o Mr. Sizen, o Romero, o Hugo, o Rafael Godoy, o Davi Luiz Capelari, que infelizmente faleceu, tinha o Psycho, você lembra? Não. Que ele usava uma máscara assim, igual o Jason, só que ele era da época, tinha o Team Psycho, que ele e o Letodai se juntaram, era paralelo assim ao Team Deathface, eu acho que era... lembro disso, tá? Ele acabou se afastando do esporte porque ele foi cursar medicina, virou médico, hoje em dia ele nem trabalha com performance nem nada. Mas essa turma olhou para a internet e falou, vou dar consultoria. E daí o pessoal do personal fazia piada da gente nessa época, não sei se você lembra disso. Sim, porque tudo aquilo que era novo causava desconforto, né? Sim. Igual a gente tava falando da CBMF, causa um desconforto danado pro CREF e Confef, né? Sim. Porque eles sabem que vão perder uma parcela grande. Sim. E daí o pessoal do personal zoava, falava que não funcionava, não tinha como ter resultado à distância, que precisava ter avaliação física, precisava ter acompanhamento perto e tudo mais. Só que eu olhei para aquilo e falei, não, meu, dá para fazer. E desde então eu fiz. O que fez diferença, de fato, para me transformar, de deixar de ser só um cara polêmico que fazia tretas e discussões e etc, e produzia um conteúdo ou outro ali, e tinha sido atleta, para me tornar um treinador, foi a produção consistente de conteúdo no Instagram, buscando trazer o que eu via que era baseado em evidências científicas junto com a prática, né? Eu não me considero um science-based, que igual o pessoal hoje se classifica. Eu não sou um baseado em evidências. Eu junto as duas coisas. Só que naquela época não existia nada disso, né? Daquela época que eu digo, 2019, que foi quando começou essa produção. O Instagram começou a deixar de ser uma rede social para se tornar uma vitrine, né? Hoje em dia o Instagram não é uma rede social. Rede social se presume que você se socializa. Você não faz isso no Instagram. Verdade. Você produz conteúdo, você mostra a sua vida, você vende um produto. Vitrine, né? É uma grande vitrine. Seja você um influenciador, que você está expondo o seu lifestyle para vender produtos agregados a ele, seja você um profissional, que você mostra o seu trabalho e vende serviços e produtos agregados a ele. Então, o que fez, talvez, um ponto de virada de chave que eu posso classificar, foi quando eu percebi que todos os conceitos dentro do fisiculturismo em relação ao treinamento de força eram invertidos, eu estava tudo bagunçado. Porque o treino de musculação no fisiculturismo era uma coisa, e o treinamento de força, que é a mesma coisa que a gente faz, era completamente outra. Que foi quando eu vi um post do Vandré Casagrande, que é um grande pesquisador brasileiro que mora lá fora e faz pesquisas lá fora, nos Estados Unidos, não vou lembrar exatamente qual universidade, que falava sobre não haver dicotomia entre volume e intensidade na musculação, porque existe um intervalo. E a importância de um intervalo onde você se recupere bem para você conseguir fazer um treino com mais séries do que o pessoal achava que dava, com boa intensidade, né? 8 repetições pesadas, por exemplo. E daí eu olhei para aquele post de um cientista falando isso, que era na época que existia uma treta com o pessoal tempo eficiente, do Paulo Gentil, sabe? Sim. Paulo Gentil também foi outro que influenciou muitos debates, né? Sim. E daí eu peguei e olhei, caraca, mas é mesmo, mano. Você consegue treinar com um volume bom e com uma intensidade boa, não existe essa dicotomia. E o pessoal chamava intensidade de esforço.
E o Vandré Casagrande era bem enfático nisso, que depois eu fui muito enfático e já citei ele diversas vezes. Intensidade é percentual de 1 RM. Não importa o que você acha, não importa a fórmula da física. É a forma de quantificar, né? É a métrica básica. A métrica básica. Uhum. E daí o esforço é subjetivo. E o esforço é subjetivo. Só que o pessoal chamava de treino intenso aquele que se sentia muito cansado. Uhum. E daí quando eu juntei e somei essas coisas e tive esses insights, eu falei, meu, é aqui o caminho, cara. E daí foi quando eu fiz o primeiro post da minha... Eu acho que foi a frase que naquela época ficou mais famosa, que a intensidade é carga, o resto é bullshit. Tá ligado? Eu lembro disso. E daí eu acho que esse foi o ponto de virada. Você não fez camiseta disso, não? Planejo fazer, cara, mas daria. Eu já enrolei muito. Tanta frase que daria uma bela... Tem bastante frase. Agora eu tô com a Hooks, né? O treino que a gente fez, eu tava com a Hooks do Tio Chicória. Tio Chicória, nosso parceiraço. Nosso parceiraço. Tem um cupom lá, cupom BISO, inclusive, comprem as oversizes da Hooks com meu cupom. Dando certo, e a nossa parceria caminhando, e eu trazendo retorno pra Hooks. Já conversei com ele que quem sabe a gente faz uma outra ali. Com uma collab dá muito certo, vai ser legal assim. Tenho que encontrar ele pessoalmente, ver como é que tá indo a performance do meu cupom e tal. Mas pelo menos um não treine fofo, eu acho que tinha que rolar, né? É padrão, né? E você foi uma das pessoas que mais martelou sobre isso, sobre apontar o que é treino fofo, falar de atletas, né? Dando a sua opinião quando você identifica que ele treina fofo. E antes disso a gente não percebia tanto isso na internet, né? Porque parece que todo tipo de treino funcionava. Sim. Mas quando a gente começou a observar físicos, e principalmente em competição, a gente foi, e você muito bem evidenciou isso, que dá pra ver claramente o resultado do treino no palco. Sim, Então isso é um divisor de águas pra musculação e que fez trazer os olhos de volta pra ela, porque a gente estava vivendo uma fase onde era declarado que o fisiculturismo era uma guerra química. Então, mas você percebe que a gente ainda tá nessa briga? A gente ainda tá nesse braço de ferro? Porque, por exemplo, toda essa discussão sobre o Dauda e o Nick Walker no Olympia, novamente, esses caras ficam falando que é o treino que fez diferença. Na verdade, foi a hora que ele tirou tal substância. Na verdade, foi a finalização. Porque o que acontece? Quem defende treino é quem tem como foco o trabalho dessa pessoa no treino. Que pra mim é a base. Não existe hipertrofia sem treino. Simples. É o pilar número 1. É o pilar número 1. É ele que vai fazer a primeira faísca lá da sinalização, de engatilhar as vias anabólicas e etc. Você pode usar a sua substância aí, você pode desidratar, você pode fazer a dieta que for. Se você não tiver treino, você não tem hipertrofia. Se você não tem hipertrofia, você não tem bodybuilding. Campeonato de músculo. É campeonato de músculo. Você pode não ter músculo e finalizar muito bem, não vai ganhar campeonato. Você pode não ter músculo e fazer a dieta de ficar mais seco do mundo, não vai ganhar campeonato. Então a base é o treino. E esse pessoal que ainda fica nesse braço de ferro, de tentar puxar sardinha para outras coisas, é um pessoal que a base deles é meio que tipo a sinergia do protocolo de não sei o quê. Coloca isso aqui, faz isso aqui, junta com isso aqui, daí vai dar uma sinergia desse jeito e vai fazer isso, aquilo, outro. A base do cara não é o treino. Às vezes o cara nem trabalha direito com o treino, sabe? Existem bons profissionais que não trabalham no treino, mas que entendem a importância disso. E daí eles têm parcerias com outros profissionais que têm um foco no treino e indicam. Mas tem outros que parece que, tipo, pra eles tá nem aí com o treino que o atleta tá fazendo, sabe? Então, assim, se você pega um Cris Aceto da vida, ele tem uma visão de treino muito similar com a minha. O livro dele, que a parte de treino, fala de sobrecarga progressiva, fala de intensidade baseada em percentual de 1 RM, fala de fazer um volume adequado para a pessoa se recuperar bem, fala de períodos regenerativos, fala de periodização. Então o Cris Aceto, ele pode até não passar o treino, mas o cara tem consciência disso. Inclusive ele foi um bom bodybuilder, amador. Caramba, era bonito o físico dele. Tinha um shape bonito. E aí ele também busca parceiros como o Pacho, que ele sabe que trabalha na mesma linha de raciocínio, né? Exatamente. Então ele não deixaria o Ramon treinar com uma pessoa que não seria de acordo com o embasamento dele. Ou se deixasse, ele ia pelo menos com certeza ia fazer seguinte. Você quer adendo ali. Um adendo ali. Seguinte, você quer, beleza, mas não é o que eu acho mais indicado. Henry Hambold, baita coach. Se preocupa com o treino, pode ter lançado o método dele, mas na hora que você vai ver ele falando sobre treino, é a mesma coisa, cara. Treino pesado, progressão de carga, bom descanso entre as séries, periodização, planejamento, e isso se repete. Dorian Yates trabalha com volume um pouco menor, mas a base é a mesma. Mentzer, mesma ideia. O Mentzer, ele era um pouco paranoico com recuperação e tal, mas quando ele foi chegando mais pro final da vida, ele foi flexibilizando um pouco mais essa questão nas ideias dele, tanto que a maneira como ele mentorou o Dorian fazia 4 treinos na semana, né? Não tinha aquele negócio de fazer um treino a cada 7 dias e tal. Aquele treino que ele desenvolveu, ele teve a história lá que foi um cara que desenvolveu o HIIT, ele aprimorou, o Arthur Jones, e daí ele revigorou, mexeu no treino, atualizou, né? Isso. Aquilo é um treino extremamente difícil que a gente não viu ele tendo
dado continuidade, né? Você não vê na academia, eu faço o HIIT do porque Mike. não tem como aplicar. Então. Entendeu? Porque assim, Era aquela parada da excêntrica ser o ponto limitante do treino, né? Porque assim, o Heavy Dutch presume-se duas coisas. E daí, claro, no livro ele fala que dá para fazer de outras formas, mas é muito mais para o método se propagar, porque assim, a aplicabilidade real do Heavy Dutch presume-se duas coisas. Como você vai fazer um volume bem baixo de séries, você vai fazer só uma série válida em cada exercício, você precisa das máquinas Nautilus, que tem o perfil de resistência linear, para começo de conversa. Já filtrava todo mundo. Já filtra um monte. Você precisa ter as roldanas de ângulo variável. Para o pessoal que não sabe, quando você pega uma polia, ela é redonda. A polia Nautilus, que hoje é utilizada pela Hammer e várias outras marcas, ela parece justamente o nome Nautilus vem daquele Formato oval, né? Que é aquele bicho do mar antigo pra caramba, sabe? Mas não lembro agora. Calma, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal, porque vai ser difícil explicar isso verbalmente. Isso aqui. Ah, sim. A polia tem esse formato. A polia tem esse formato, que é um ângulo variável. Não sei se tá dando para ver. Então, uma polia de ângulo variável, ela, na parte do movimento, que normalmente ficaria mais fácil por causa da resistência da gravidade em relação ao peso, a polia ela se alonga para poder manter a dificuldade. Então já se presume isso. Você vai fazer um volume mais baixo, mas todos os exercícios você vai ter o máximo de tensão durante toda a parte do movimento. A segunda coisa é que você precisa estar com alguém, porque você vai falhar na concêntrica, a pessoa vai levantar as excêntricas, vai levantar para você falhar na excêntrica, e depois ela vai levantar de novo para você segurar uma isometria lá no final e falhar. Você tinha que falhar em todas as formas. Falhar todas as formas. Hoje a gente sabe, com a ciência que a gente tem, que fazer isso, ou fazer 3 séries só falhando na concêntrica, desde que o volume total seja igual, dá na mesma. Mas naquela época, o Mentzer acreditava que isso era uma maneira de você fazer uma hipertrofia maior e tudo mais, né? Então, é impraticável o Heavy Dutch se você não tiver uma estrutura de maquinário muito bom, né, com essas roldanas, e se você não tiver um spotter, né, tiver alguém te acompanhando. E bem treinado, né, que também é o caso. Exato. Eu sou da geração que precisava estudar 4 anos para se formar em educação física e trabalhar com musculação. Mas hoje, graças à CBMF, você pode se formar e trabalhar com personal e consultoria em apenas 18 meses. E no conforto da sua casa, com parcelas que cabem no seu bolso. Quer saber mais sobre isso? Acesse o site da CBMF e utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto na sua inscrição. Mude o seu destino. Faça agora a inscrição para o curso.